Olha, março também é conhecido como mês de conscientização sobre a endometriose, que é uma doença que atinge 10% das mulheres brasileiras. Vamos falar sobre o assunto agora. Eu estou recebendo aqui o médico cirurgião Roger Bersot. Bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Explica pra gente exatamente o que é a endometriose. A endometriose é uma doença que ela se localiza fora do útero, é um tecido que é para estar dentro do útero, que reveste a camada interna do útero, chamada endométrio. E em algumas situações ela se coloca em lugares anormais e isso causa doença. Então a endometriose ela pode se localizar nas trompas, nos ovários e órgãos próximos ao útero, porque o órgão de origem dela, normal, é o útero. E por que isso acontece, doutor? Acredita-se que seja multifatorial, a gente não tem assim uma certeza absoluta do porquê acontece. A gente consegue, infelizmente, fazer o tratamento, mas prevenção dessa doença ainda não existe. Não existe, por isso é importante sempre estar indo ao médico, Exato. Se sentir qualquer coisa diferente. Exato. Quais são os sintomas? Os principais sintomas, e até esse é um dos problemas do diagnóstico dessa doença, é que algumas pessoas, algumas mulheres, claro, né, elas consideram que é normal, mas a dor desproporcional no período menstrual é uma coisa que chama bastante atenção, dor no ato sexual. Então a gente sempre comenta com os pacientes e fala sobre isso, dizendo que sempre que a pessoa tiver isso e não for uma coisa que seja muito parecido com os outros, tem que procurar o médico, porque não é normal, não é aceitável a pessoa ter dor em situações que nos outros não tem, né? Quando fala dor em período menstrual, a mulher ela já vai associar a cólica. Isso. Essa dor ela é uma cólica, só que um pouco mais forte, ou ela é uma dor diferente? Ela costuma ser uma cólica, só que as pessoas, quando conversam uma com as outras, elas percebem que é muito mais nela, né? A pessoa que está com o problema. Ela tem uma dor muito mais importante, muitas vezes incapacitante. Eu tenho pacientes que tiveram problema no trabalho porque no período menstrual os pacientes não conseguem, às vezes, exercer a sua atividade porque é muita dor, né? Uhum. Os pacientes, nos relatos, assim, tem alguns pacientes que são bem comoventes, assim, o relato do paciente. A dica seria, se é uma mulher que normalmente, porque normalmente a mulher já tem um ciclo que está acostumada a sentir essa cólica, né? Normalmente ou sente ou não sente com frequência a cólica no período menstrual. Então, a dica seria uma dor um pouco maior já do que aquilo que você está acostumado a sentir. O interessante já é procurar um especialista. Sim, sim. Qual que é o tratamento, doutor? O tratamento ele é baseado em associação de medicações que inibem a função do ovário, que é ele que estimula o endométrio a crescer, e ele fora do útero ele cresce e causa esses problemas todos. E associado ao tratamento medicamentoso, muitas vezes se associa a cirurgia. A vantagem da cirurgia, e hoje a cirurgia é por laparoscopia, que é uma grande vantagem, é uma cirurgia com pouca invasão, ela consegue fazer o diagnóstico definitivo e muitas vezes consegue fazer o tratamento e consegue resolver isso. A gente só sempre frisa aos pacientes que o tratamento cirúrgico ele é uma grande arma para isso, mas ele sempre tem que ser associado, ou muitas vezes tem que ser associado com medicação posterior. Esse tratamento, ele depois da cirurgia, para quem é recomendado fazer a cirurgia, ele dura durante um período e depois se encerra, ou é um tratamento que você vai ter que fazer por muito tempo? O que a gente sempre pede para os pacientes é, no momento que for submetido à laparoscopia, ele deve procurar depois o seu médico de confiança para fazer o tratamento medicamentoso, e esse tratamento ele costuma ser feito por uns 6 meses a 9 meses. E é interessante depois sempre ter um acompanhamento médico, né? Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no SC Acontece, pelas informações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada.